Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito da classe aracnida, só que agora a gente vai falar a respeito das características da ordem Arani. Nas aulas anteriores nós estudamos as ordens Scorpiones, Palpígrade, Schizomida e Euripige, e agora nós vamos falar a respeito das características dessa classe Arani. Arani é a ordem, né, na verdade, das aranhas, que são considerados os quelicerados mais populares. Podem ser encontrados em vários locais, vários hábitats do planeta, e constituem um dos grupos mais importantes, mais abundantes de animais terrestres. Elas exploram com êxito quase todos os ambientes terrestres e também muitos hábitats de água doce e entre marés. Não necessariamente que esses organismos sejam aquáticos, como a gente já disse anteriormente, são terrestres, mas eles habitam locais de água doce, como no caso, por exemplo, de ilhas em lagoas que são chamadas de baceiros, e locais entre marés. As aranhas apresentam um prossomo não dividido e recoberto por um escudo semelhante a uma carapaça, né? Esse prossomo está ligado ao opistossomo, que é o abdômen das aranhas, por uma estrutura que nós chamamos de pedicelo. Os apêndices do prossomo são as pernas locomotoras, o pedipalpo, os pedipalpos e as quelíceras são os apêndices do prossomo. No opistossomo são os pulmões foliáceos e as glândulas produtoras de seda ou fiandeiras, né? As fiandeiras que contêm as glândulas produtoras de seda. O opistossomo não é dividido também, não dividido e não segmentado, exceto na família Liphistiidae, que é composta por aproximadamente umas 90 espécies, que apresenta o opistossomo segmentado. As quelíceras são modificadas em forma de presas, né? Aqui nessa figura nós temos a ilustração da quelícera modificada em forma de presas, e ela é servida por glândulas de veneno localizadas no prossomo. São localizadas no prossomo e são ausentes na família Holoboridae e Holarcaidae. Essas estruturas são utilizadas para captura das presas e inoculação do veneno para a captura dessas presas e morte dessas presas. Os pedipalpos são modificados nos machos como órgãos copulatórios. Então, os pedipalpos são outra estrutura localizada no prossomo e difere das fêmeas para os machos. Os machos utilizam os pedipalpos como órgãos copulatórios, pois eles armazenam o espermatozoide nessa região mais distal do pedipalpo, e com a utilização do pedipalpo, os machos depositam os seus espermatozoides nas fêmeas. Nas fêmeas, o pedipalpo é uma estrutura utilizada principalmente como órgão sensorial e também como órgão de locomoção, como se fosse um outro par de patas. Nas fêmeas, ela desempenha esse papel de locomoção e sensorial. Os pulmões e traqueias foliáceas no opistossomo, que é a região do abdômen das aranhas, possui esses apêndices, no caso os pulmões e as traqueias foliáceas, e também as glândulas produtoras de seda
localizados nas fiandeiras. A maioria das aranhas apresenta 8 olhos no prossomo. Na região ventral do prossomo existe uma estrutura rígida que é conhecida como externo. São mais de 45 mil espécies descritas, distribuídas em 112 famílias. As maiores aranhas pertencem a famílias Parasidae, que podem alcançar 30 centímetros de diâmetro, considerando a extensão das pernas. Então, essas aranhas dessa família Parasidae podem atingir até 30 centímetros, considerando a extensão das pernas, e a família das maiores aranhas. Em termos de peso, a maior aranha em peso ela pode alcançar 170 gramas e pertence à espécie Theraphosa blonde, que é uma espécie de aranha conhecida como caranguejeira ou tarântula. E as menores aranhas do gênero Pato, cujos machos medem menos de 0,4 milímetros. A ordem Arani ela é subdividida em 2 subordens. A primeira subordem é a subordem Mesotele. Na subordem Mesotele, a característica desses organismos é que eles têm o opistossomo segmentado, diferente dos outros, da maioria das aranhas, que é não segmentado. No caso dos Mesotele, tem o opistossomo segmentado, e os principais representantes são da família Liphistiidae, com 90 espécies descritas. Além disso, além de ter o opistossomo segmentado, as fiandeiras são localizadas na região mediana do abdômen, enquanto a maioria das aranhas tem as fiandeiras na região mais terminal do abdômen. As fiandeiras nos Mesotele têm na região mais mediana, na região ventral do abdômen dessas aranhas. Os organismos pertencentes a essa subordem Mesotele, eles constroem túneis com alçapão de entrada. Então, observe nessa imagem. Aqui nós temos um túnel, ele está fechado por um alçapão, e aqui embaixo nós temos esse mesmo túnel com alçapão aberto, que é uma característica, né, dessa subordem Mesotele. Constroem esses túneis com alçapão de entrada. E elas alimentam-se de animais, né, que passam próximos a esse túnel. A segunda subordem é a ordem Opistotele, com mais de 45 mil espécies. Então, enquanto a ordem Mesotele tinha apenas 90 espécies, a ordem Opistotele compreende o maior número de espécies, com 45 mil espécies. E, além disso, ela é subdividida em 2 infraordens. A ordem Megalomorphae, que são as aranhas semelhantes a tarântulas, e as Araniomorphes, que são as típicas aranhas. São características dessa subordem Opistotele. O abdômen não é segmentado, né? O Mesotele é segmentado, o Opistotele não é segmentado, e as fiandeiras são localizadas na região posterior. Então, nessa região posterior do abdômen é onde estão localizadas as fiandeiras que tecem as teias. Uma característica que difere os machos adultos e as fêmeas adultos é que os pedipalpos dos machos, como ele é modificado como um órgão copulador, ele vai apresentar uma característica diferente nos machos, porque ele vai ter na região mais distal, um local onde serão depositados os espermatozoides desse macho,
para que depois ele possa depositar esses espermatozoides na fêmea. Na fêmea é depositado na região onde nós chamamos de ovígero, que fica mais ou menos perto da região onde se encontra o prossomo e o opistossomo. A infraordem Megalomorph, elas têm quelíceras que se articulam de modo a permitir o movimento dos apêndices em paralelo em relação ao eixo do corpo. Essa é a principal diferença entre os Megalomorph, a infraordem Megalomorph, e a infraordem Araneomorph. No caso das Araneomorph, as quelíceras elas se movimentam em ângulos retos em relação ao eixo do corpo. Então, dentro dos Opistotelia, a Megalomorph, infraordem Megalomorph, tem um movimento paralelo em relação ao corpo, o movimento das quelíceras, enquanto nas Araneomorph, o movimento das quelíceras é em ângulos retos em relação ao eixo do corpo desses organismos. A produção de seda das aranhas é uma característica bem peculiar desses organismos. Essa seda ela é uma proteína fibrosa, complexa, formada basicamente por 3 aminoácidos, que são a glicina, a alanina e a serina. São esses 3 aminoácidos que compõem a estrutura das sedas produzidas pelas aranhas. Essa seda é produzida de forma líquida e hidrossolúvel e se transforma em um filamento insolúvel depois que é eliminada do corpo do animal. Então, a princípio, dentro do corpo do animal, essa seda é líquida e à medida que ela vai sendo secretada pela aranha, liberada pelas aranhas, ela vai se tornando sólida e insolúvel. As fiandeiras são apêndices extremamente modificados, localizados no opistossomo desses organismos. A seda produzida pelas aranhas elas apresentam diferentes funções e pode variar de família para família, de espécie para espécie. Essas aranhas elas podem utilizar a seda como ferramenta para diferentes situações, como por exemplo a construção de abrigos, bolsa para ovos, enrolar presas, revestimento de tocas, teias forrageiras, reprodução. No caso da reprodução nos machos, eles utilizam como teia de esperma. Nem todas as aranhas utilizam as teias como as teias forrageiras. Teias forrageiras são essas utilizadas para captura de alimento. Muitas aranhas são caçadoras ativas. Isso significa que elas não têm o hábito de construir teias para captura de suas presas. Mas isso não quer dizer que elas não produzem as suas teias. Elas produzem e utilizam em outras funções. Em outros casos, como no caso da construção de abrigos, bolsa para ovos, o revestimento de suas tocas. Uma das principais famílias que tem o hábito de caçar ativamente, isso significa que elas não produzem as teias para a captura de suas presas, as teias forrageiras, é a família Salticidae, que são as aranhas saltadoras, que elas são caçadoras ativas. Aqui nesse segundo caso nós temos um exemplo aqui onde a aranha fez uma construção do seu abrigo, né? O mundo das aranhas ele é movido principalmente por vibrações. Então, através das teias elas podem sentir e diferenciar através das vibrações a aproximação de algum organismo, seja ele uma presa ou seja ele um macho que está procurando ali para copulação.